Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à Educação Científica e CIA. E o vídeo de hoje que a gente vai discutir aqui são as reflexões de um professor. Aquele vídeo que é uma conversa, né? Como se eu estivesse olhando para você e conversando um pouquinho sobre algumas questões que afligem a nossa vida de professor. Meu nome é Paulo Henrique, sou responsável por esse canal. Vem com a gente, vamos discutir um pouquinho essas questões associadas à nossa profissão. Segura aí que a vinheta é rapidinho. Então olha só, naquele vídeo em que a gente conversa um pouco aqui sobre a nossa profissão, fala um pouquinho, eu trago algumas experiências minhas, você pode deixar aí seus comentários. Não esquece, aliás, né, de se inscrever no canal para você acompanhar essas nossas reflexões sobre a vida de professor. E hoje eu não estou nem com aquela energia assim, muito grande, porque é um vídeo em que a reflexão não é das melhores, né? Num país que pensa em crescer, num país que pensa em se tornar cada vez maior, é triste a gente assistir o que tem acontecido com a educação no Brasil, né? Essa semana eu tive aí contato, né, nas instituições que eu trabalho, com todo um mecanismo dos donos de escola, né, da cidade de Guarulhos e do estado de São Paulo de maneira geral, para, na renovação da nossa convenção coletiva das escolas particulares, eles buscarem retirar direitos que já são adquiridos, né? Desde bolsa para os filhos até o nosso recesso e hora-aula, enfim, outras coisas que está lá em discussão ainda, e a discussão ainda vai esperar mais um tempo aí por decisão de conciliadores, né? Mas dentro deste movimento eu fico pensando, que educação se quer o Brasil? Será que você, que é uma pessoa da sociedade, realmente acredita que o professor é um privilegiado nesse país? Será que o professor é um privilegiado, né? Olha, os professores da rede pública, né, da prefeitura, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo que deu aumento de 26% para os vereadores e está querendo aumentar o desconto sobre os professores, entre outras coisas, né? Os professores estão aí numa briga muito grande. Que educação, que futuro se espera num lugar onde os professores já são lesionados há muito tempo na estrutura, já são lesionados há muito tempo no seu salário, nas condições de trabalho, e a resposta que nós dessa classe, nós professores sempre queremos dar contrariando aquilo que é o interesse de muitos, que as pessoas não saibam o que está acontecendo, que as pessoas não tenham a capacidade de pensar, o que a gente sempre quer é dar uma boa aula. Aliás, talvez a maior resposta que a gente possa dar para isso é sempre dar a melhor aula, para que os nossos alunos, que no futuro, eu espero, né, sejam pessoas que possam ocupar esses cargos, tenham uma visão mais ampla e possam valorizar aqueles que passam a maior parte do dia, das horas, tomando conta dos filhos de todos, que são os professores, tomando conta, colocando propostas, tentando fazer toda essa meninada pensar um pouco, né? Não é possível que você ache que um professor é um privilegiado com o salário que ganha. Só para você ter uma ideia das instituições que eu trabalho, de todos os meus alunos do terceiro ano do ano passado, se eu vi uma aluna, né, migrando claramente para uma área de educação porque ia fazer pedagogia. Pode ter um ou outro caso lá também, mas são áreas que ainda você pode ter um outro caminho que não seja a escola, que não seja a sala de aula, né? Se você perguntar quem quer ser professor hoje, né? O que é ser professor hoje? Por que ser professor hoje? A maioria dos jovens vai escolher um outro caminho, né? E a sociedade, né, quando olha o professor protestando, né, muitas vezes, em muitos casos,
olha e vai falar, pô, lá é um bando de baderneiro lá, tem que apanhar mesmo, tem que quebrar o nariz da moça mesmo, coisas que eu ouvi por aí essas últimas semanas com os últimos acontecimentos em São Paulo. É gozado porque quando tem uma final de campeonato, tem um time que é campeão, ou carnaval, você vê as pessoas na rua e as redes sociais enchem de memes, né? Nossa, se o povo brasileiro tivesse essa força para protestar, e quando algum protesto é feito, protestos justos são feitos, muitos apontam e falam que ele é um bando de vagabundo que está lá. Querem tirar dinheiro dos professores. Os professores já lutam há muito tempo, os professores já levam folha do bolso para a escola, os professores já levam café, muitas vezes levam açúcar, quase não tem hora de almoço, nós atendemos os alunos em qualquer momento, nós agrupamos, nós absorvemos muitas funções com toda a questão tecnológica, as funções que eram da secretaria no passado, hoje são funções que o professor agrega, né, desde o lançamento de notas e outras questões direto em sistemas, né, coisas que fortalecem aqueles que fazem um gerenciamento, que dão muito mais lucro, porque eles vão ter que contratar menos, muitas vezes, por conta disso, né? E toda essa questão, a nossa, por exemplo, a atividade continua a mesma, né? O professor precisa ter condições, né? Não adianta a gente ficar olhando para a Coreia, admirando a Coreia. A Coreia, 30 anos atrás, tinha uma condição igual ou pior do que o Brasil. E, entre outras coisas, o que eles fizeram? Investiram em ciência, investiram em educação. Um professor lá, ele tem orgulho, a família tem orgulho dele, né? E quantas vezes a gente não escuta professores em que os pais ou a mãe ao longo do tempo, por que você vai fazer outra coisa? Você vai ficar só dando aula mesmo, né? Professor não é nada. Este pensamento se instalou no país, né? A ponto de ter gente ainda que pode pensar que professor é uma classe privilegiada. Privilegiado nesse país é vereador, deputado, senador, governantes, juízes. Essas classes são privilegiadas, né? Por conta de uma série de questões que eu não gostaria de abordar aqui agora, porque o meu objetivo é falar do professor. Então, se você é professor, apoie seus amigos que estão lutando por esses direitos. Se você é aluno, apoie os seus professores que lutam por direitos de condições melhores, seja da rede pública, seja da rede privada. Eles lutam por condições melhores de trabalho, para eles poderem exercer melhor o seu trabalho e, consequentemente, o beneficiado vai ser você, aluno, vai ser você, pai, vai ser você, família, vai ser a sociedade de maneira geral. Valorize os seus profissionais de educação, que a sociedade pode ser um pouco diferente. Desvalorize os seus profissionais de educação e a gente vai ter a coisa cada vez mais caótica, como a gente está vendo aí. Professor apanhando, alunos que vão na escola e saem sem aprender absolutamente nada, escolas em que você não tem controle nenhum. Você tem partidos que estão em determinados lugares, como São Paulo, ou mesmo na cidade que eu moro, de Guarulhos, há muito tempo. Há muito tempo. São Paulo é décadas e décadas, são as mesmas pessoas que mandam. E o que mudou na educação? O que melhorou a educação em todo esse tempo? Converse com os professores que estão lá dentro, converse com aqueles que estão dentro da sala de aula, seja na prefeitura, seja no estado, veja a opinião deles, escute, ouça, apoie, ajude, porque senão o país cada vez mais vai piorar com uma educação com menos qualidade, com uma educação muito pior do que aquela que a gente já tem, né? E aí a tendência é a gente, ao invés de construir escolas, a gente vai continuar a construir presídios, né? A gente vai continuar a ser refém do medo e vai continuar admirando países da Europa, alguns países em que as pessoas têm tranquilidade, as pessoas são educadas, etc., né? Nós temos, né, a obrigação de educar as gerações que estão chegando,
sem condições, que tipo de educação a gente vai dar? Educação no sentido mais amplo da palavra, né? Cada um tem a sua responsabilidade, pais, professores, sociedade de uma maneira geral, cada um tem a sua responsabilidade, né? Mas o professor não pode, junto com toda a classe trabalhadora, porque não é só o professor, mas toda a classe trabalhadora, pagar o pato. Como dizia aí numa propaganda que ele assumiu, né? Estranhamente sumiu, porque era propaganda de patrão, né? E agora a reforma fez o que talvez a reforma trabalhista eu me refiro, né? Fez talvez aquilo que eles gostariam, e aí as mudanças estão acontecendo em todos os níveis, né? Não sei a que ponto chegaremos, né? Não sei se chegaremos a uma situação extrema, né? Com muita gente empregada, mas em que condições? Quais as condições? O número de carteiras assinadas está aumentando. E quais as condições desse trabalho? Ah, não, mas bom, pelo menos está empregado, já dizia o grupo lá do Titãs, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte, né? A gente quer muito mais coisa. Então aqui é vou trazer para vocês hoje uma reflexão, a tristeza que a gente vê nesses últimos tempos, a mídia falando muito pouco, a mídia apoiando muito pouco a causa dos professores, né? Deixando isso um pouco de lado, que é muito triste. Então o que eu te peço é, divulga essa causa, divulga esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas possível, né? As pessoas precisam saber o que está acontecendo, seja na educação pública, seja na educação particular, porque teu filho está lá e nós cuidamos do teu filho, nós trabalhamos, o nosso trabalho é cuidar do aspecto cognitivo, muitas vezes do aspecto emocional e muitas outras questões, né? Os professores estão largados na escola pública, completamente largados. Eu ainda volto a dizer, eu tenho o privilégio de trabalhar em instituições que me apoiam muito, mas a gente não sabe o futuro, não sabe o dia de amanhã. Com as mudanças, a lei passa a ser aquilo que é justo e a gente não sabe o que vai estar escrito na lei, na convenção coletiva e etc. Divulgue esse vídeo, nos ajude, os professores precisam da ajuda da sociedade como um todo. Não caia no conto do vigário achando que professor é privilégio. Se você acha que professor é privilegiado, vem para cá, vem trabalhar com a gente, você vai ver as nossas condições como são. Então divulgue esse vídeo, compartilha e se inscreve nesse canal. A nós da educação científica não poderíamos ficar quietos diante do que está sendo feito no Brasil com a educação de maneira geral. Então é isso, esse é o recado que eu queria trazer, essa reflexão que eu queria fazer. Deixe os seus comentários, concordando, discordando, apontando reflexões, apontando temas, que a gente está aqui para abordar essas questões. Um grande abraço, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pela paciência, deixe seus comentários, ok? Compartilhe esse vídeo, seu like. Educação científica e CIA, estamos aqui, falar de ciência, falar de educação e poder trazer conteúdo para esse mundo aqui da internet, né? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.